Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, super poderosa. A de que a verdadeira unidade não vem da força, mas de uma virtude que muitas vezes a gente deixa de lado: a humildade. Vamos descobrir como esse conceito tão antigo pode ser a chave para muitos dos nossos desafios de hoje. Essa é a grande pergunta, né? O que realmente une um grupo e o que acaba com tudo? O curioso é que a resposta para isso, uma resposta bem atual e forte, pode estar numa carta escrita há quase 2000 anos para uma pequena comunidade lá em Filipos. Então, vamos começar falando sobre essa luta que é manter a unidade. A gente sabe que manter a harmonia é um desafio constante. O apóstolo Paulo, quando escreveu os Filipenses, sabia muito bem disso. Ele via de perto como os conflitos internos podiam minar até os grupos com as melhores intenções. E aqui está o pulo do gato. Paulo não estava pedindo para todo mundo concordar em tudo, sabe? Quando ele fala em ter o mesmo modo de pensar, a ideia é muito mais profunda. É sobre ter uma sintonia de coração e de mente, um propósito em comum que vai além de simplesmente ter a mesma opinião. Ok, então se a unidade é a meta, o que nos impede de chegar lá? A nossa fonte aponta para dois venenos, digamos assim, que corroem a comunidade de dentro para fora. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro veneno é a tal da ambição egoísta. É até interessante que a palavra original em grego era usada para descrever políticos que buscavam poder só para benefício próprio. Paulo usa essa imagem para falar daquela atitude de rivalidade, sabe? De tentar se promover às custas dos outros, em vez de pensar no bem de todo mundo. E o segundo veneno é a vanglória. Pensa nela como um orgulho sem base, um orgulho vazio. É quando a pessoa foca tanto em si mesma, na própria imagem, que fica cega para as necessidades de quem está do lado. E esse quadro aqui deixa o contraste bem claro, né? De um lado, a mentalidade que divide, foco no eu, rivalidade, orgulho. E do outro, a mentalidade que une, foco no nós, harmonia, humildade. São dois caminhos completamente opostos. Beleza, a gente já viu o problema. Mas e a solução? Qual é? O texto propõe uma coisa bem radical e que vai totalmente na contramão da nossa cultura de autopromoção: a humildade. Essa receita é uma mudança de perspectiva revolucionária. E olha, é importante entender isso. Não se trata de se sentir inferior, de se achar pior. É sobre escolher valorizar o outro, colocar o bem-estar da outra pessoa na frente. É uma decisão consciente que a gente toma. Mas o legal é que essa ideia de humildade não é só teoria, não. O texto mostra o exemplo máximo, a personificação perfeita desse conceito. Vamos dar uma olhada no que ele chama de a mente de Cristo. Olha, essa jornada é impressionante. O caminho começa lá no topo, na forma de Deus. E a partir daí é uma descida voluntária, passo a passo. Ele se esvazia, abre mão dos seus privilégios divinos. Depois se torna um servo, um ser humano. E tudo isso culmina no ato mais profundo de humildade que existe, a obediência até a morte, e morte de cruz. É a jornada máxima de renúncia por amor ao outro. E o ponto central é este: essa jornada não é só uma lição de teologia, é um modelo prático. A mente de Cristo, essa atitude de se esvaziar, de se humilhar, é apresentada como a bússola para os nossos relacionamentos. Tá, mas como é que a gente vive essa humildade no dia a dia? Como essa mentalidade transforma as nossas ações? Vamos ver a aplicação prática disso. As ações são bem concretas. Envolvem, primeiro, uma mudança de olhar. Considerar os outros como superiores. Significa cuidar dos interesses deles também, não só dos nossos. É usar os talentos que a gente tem para o bem de todo mundo, não só para se promover. Basicamente, é cultivar ativamente aquela mesma mente de Cristo em tudo que a gente faz. E para ilustrar isso, tem uma analogia que é, nossa, sensacional. Uma comunidade unida é como uma equipe de alpinistas amarrada por cordas. A humildade é a corda que conecta todo mundo. Se um escorrega, o orgulho diz, problema dele. Já a humildade estica a corda e diz, tô aqui com você. É essa interdependência que garante a segurança e o sucesso de todos. E essa citação aqui amarra tudo de um jeito bem direto, né? O verdadeiro aprendizado na escola de Cristo é desaprender o orgulho. É deixar de lado essa opinião tão alta que a gente tem de nós mesmos, para só então conseguir valorizar os outros de verdade. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo que grita o tempo todo por autopromoção, qual é o poder de um único ato de humildade? O que aconteceria se, em vez de gritar, olhem para mim, a gente escolhesse o caminho de colocar o outro em primeiro lugar? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar.